livro que foi escrito pelo Dr. Mark Buchanan, chamado O Descanso de Deus. E nesse livro ele comenta sobre uma experiência que a avó da sua esposa, ela teve. Meus irmãos diáconos, tem lugares aí, será, para chamar o povo lá de baixo? Eu acho que tem uns 10 lugares aí. Se você está aí embaixo e quiser subir umas 10 pessoas, acho que os diáconos conseguem alocar vocês aqui em cima, tá bom? Mas voltando à experiência, isso aconteceu com a avó da esposa do Mark Buchanan. Ela tinha na casa dela, no jardim, de frente da casa, uma pedra. E era uma pedra grande o suficiente para incomodá-la. Grande o suficiente para ela não conseguir retirá-la daquele lugar. O que ela fez? Ela resolveu lixar aquela pedra, porque ela tinha alguns minerais, e ela disse, bom, se eu não posso tirá-la, eu posso deixá-la mais bonita. Então eu vou lixar essa pedra, para que seja evidenciado as belezas naturais dela. E ela começou a fazer isso. Pegou uma lixa e começou a esfregar aquela pedra de um lado para o outro, tirando aquela crosta maior de cima, e aquela pedra começou a mostrar o seu brilho interno, e ela foi ficando animada com aquilo, até que num determinado reflexo solar ela viu que existia na superfície daquela pedra um brilho dourado. E ela achou aquilo estranho, porque em nenhum momento a pedra demonstrava a beleza da cor dourada. Ela molhou a ponta do seu dedo, colocou nessas figuras menores, olhou, analisou, e era ouro. Aquilo tomou o coração dela de tal maneira que as lixadas começaram a ficar mais frenéticas, com mais força. Ela impunha mais pressão sobre aquilo e mais velocidade. E quanto mais ela lixava, mais ouro aparecia na superfície daquela pedra. Ela foi tomada pela famigerada febre do ouro. Aqui no Brasil nós tivemos algo semelhante, quando as pessoas começaram a vender suas casas, seu carro, suas propriedades, para ir em determinados lugares do país em busca de ouro. E aquela mulher pensou, eu vou ficar rica. Eu vou ficar rica. E num determinado momento, já com o rosto encharcado de suor, ela limpa a sua testa. E ela olha para a sua mão e ela percebe que a sua aliança tinha virado um pequeno fio de cabelo embaixo. Não era o ouro da pedra. Foi o desgaste da aliança sobre ela. Mark Buchanan fala que a primeira vez que ele ouviu essa história, ele riu. Achou ela muito engraçada. Mas logo depois ele percebeu que aquela história era também a história dele. E ele diz que boa parte da minha vida eu repeti o erro da vovó Alice. Eu desperdicei tesouros em busca de pó. Não tinha nada ali. Mas eu botei tudo ali. Mas não tinha nada ali. Em 1 Coríntios capítulo 10, Paulo vai explicar que o erro da vovó Alice é o meu erro, é o seu erro. E é o erro de muitos irmãos que viveram ao longo de toda a sua vida. Paulo vai tratar sobre eles a respeito da idolatria. E esse é o tema da nossa conversa de hoje. A anatomia da idolatria. No capítulo 8, Paulo fala com eles a respeito da comida que é sacrificada aos ídolos.
E em outras palavras ele diz, não se preocupem com isso. Essas comidas não têm efeito nenhum sobre vocês, fiquem tranquilos. Mas no capítulo 10, ele vai mostrar que, embora essas comidas não tenham efeito nenhum sobre os discípulos de Jesus, elas são oferecidas a demônios. E isso é sério. E isso é muito sério. Então, capítulo de número 10, a partir do versículo 1, o texto diz assim: Irmãos, não quero que vocês se esqueçam do que aconteceu muito tempo atrás, quando nossos antepassados foram guiados por uma nuvem que ia adiante deles e atravessaram o mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual. Que alimento que é esse? Todos experimentaram a libertação do Egito, todos viram o mar vermelho se abrir, todos viram a água sair de uma rocha, todos viram o maná cair todos os dias do céu, todos eles viram as roupas não se desgastarem, as sandálias não se desgastarem. Todos eles se alimentaram espiritualmente das bênçãos que Deus havia derramado sobre aquele povo. Mas o verso 5 traz um alerta. No entanto, Deus não se agradou da maioria deles, e seus corpos ficaram espalhados pelo deserto. Deus só havia se agradado de 2, Josué e Calebe. Os demais morreram na peregrinação do deserto. Tais coisas aconteceram como advertência a nós, a fim de que não cobicemos o que é mal como eles cobiçaram. Nem adoremos ídolos como alguns deles adoraram. Segundo as Escrituras, todos comeram e beberam e se entregaram à farra. Verso 8. Não devemos praticar a imoralidade sexual, como alguns deles praticaram. E não se queixem, como alguns deles se queixaram. Essas coisas que aconteceram a eles nos servem como exemplo. Portanto, meus amados, fujam do culto aos ídolos. Se você reparar, Paulo resume toda essa advertência que o povo de Israel traz para nós como sendo idolatria. Cobiça, imoralidade sexual, insatisfação e tantas outras coisas. No olhar de Paulo, tudo isso que foi dito anteriormente é idolatria. Verso 18. Pensem no povo de Israel. Acaso os que comiam dos sacrifícios não partilhavam do mesmo altar? Aí no verso 20. De maneira nenhuma. Estou dizendo que esses sacrifícios são oferecidos a demônios e não a Deus. E não quero que vocês tenham parte com os demônios. Como que essa anatomia vai se revelar a nós nessa manhã? Por meio de 3 perguntas explicativas. O que é idolatria? Como ela corrompe nosso comportamento? E ela realmente nos coloca em contato com os demônios? No final, nós teremos uma pergunta bônus. Mas eu revelo ela no final. Primeira pergunta: o que é idolatria? No verso de número 6, o apóstolo Paulo fala que tais coisas aconteceram como advertência para nós, a fim de que não cobicemos o que é mal como eles cobiçaram. A palavra cobiça é uma palavra muito comum do nosso vocabulário. E toda vez que você faz a tradução de um termo para uma outra língua, existe a possibilidade que se perca conteúdos importantes dessa tradução. E é exatamente o que acontece com
essa palavra. Essa palavra, ela vem de uma palavra só no grego que significa epitomia. Tomia significa desejo e o prefixo epi é um potencializador. É algo que é lançado sobre aquilo com muita intensidade. Não é só um desejo. É algo praticamente que domina você. É algo que surge no meio das suas entranhas, começa a iniciar uma escalada à conquista do seu coração e ganha toda a sua mente ao ponto de dominar você e direcionar você para a obtenção daquilo que você cobiça. Não é só um simples desejo. É algo que te governa. É algo que te domina. Pensamentos são direcionados para isso. Recursos são direcionados para isso. Tempo é direcionado para isso. O seu movimento vai em direção a isso. E se alguma coisa entra no seu caminho, você quer que saia da frente para você conquistar o que você tanto deseja. Não entre na frente de pessoas que estão tomadas por epitomia, cobiça, desejo incontrolável ou controlador. Com isso, a gente percebe que a idolatria tem menos a ver com dobrar os joelhos diante de alguma coisa e ela tem mais a ver com você depositar a alma sobre aquilo. Se nós formos para outra parte da Bíblia, anterior ao Novo Testamento, já iniciando aí uma curiosidade linguística, nós podemos associar essas duas palavras para que a gente entenda o que é idolatria. Se por um lado ela é formada por um desejo incontrolável, por outro lado, ela é caracterizada também por uma palavra chamada kabod. Kabod pode ser traduzido por peso, pode ser traduzido por glória, pode ser traduzido por louvor. E, na realidade, essas três palavras, e tem outras possibilidades, elas estão extremamente conectadas. É basicamente uma coisa só em sentidos distintos e diferentes. Mas é uma coisa só. Por quê? Porque quando você conquista o objeto da sua adoração, o objeto do seu desejo, você não quer que ninguém tire isso de você. E o que você faz? Você deposita sobre aquilo peso, importância. Você louva aquilo. Você adora aquilo que você almeja ou conquistou. Mas, Gustavo, o que são essas coisas? Certamente elas são coisas muito ruins. A gente logo já identifica, então a gente vai ficar de fora disso. Aí é que está o problema. É que um ídolo quase sempre é uma coisa boa, mas não é boa. É uma coisa muito boa. Mas muito boa. Só que foi colocado sobre ele tanto peso, tanta glória, tanto louvor, tanta dependência, que ele foi transformado por mim em uma coisa ruim. É bom, mas eu estraguei. O que é para você?
O que é que você busca, deseja, anseia com tanta veemência, com tanto peso, que isso tem direcionado todo o seu coração? O que é? Para alguns que estão aqui nessa manhã, vocês podem pensar assim: ah, Gustavo, isso não existe. Eu discordo de você e concordo com a frase do pastor Keller. Tem que haver alguma coisa que capture a nossa imaginação e a nossa lealdade, que seja um lugar de descanso das nossas esperanças mais profundas e para a qual olhamos a fim de acalmar nossos medos. Seja lá o que for essa coisa, nós a adoramos, nós a perseguimos. É a única coisa sem a qual não conseguimos viver. E ela define e valida tudo o que fazemos. Tudo ganha significado, desculpa, justificativa a partir daquilo que você adora. Seja lá o que for. Mas, por exemplo, o que, Gustavo? Eu vou falar aqui do maior ídolo do meio evangélico: o casamento. Não existe hoje nada que provoque mais idolatria no meio evangélico do que a união de um homem e de uma mulher. Não é que isso não tenha beleza e não tenha importância, é belo, é maravilhoso e tem. Mas tem muita gente que acredita que sem um casamento não existe felicidade. Sem um casamento não existe plenitude. Sem casamento não existe realização. Sem casamento não existe sentido, propósito, missão, valor. Não existe. E quando você atribui esse tipo de valor, esse tipo de peso, esse tipo de glória sobre isso, cuidado. Lembrem-se, o homem mais completo, mais perfeito, mais feliz que já pisou nessa terra não casou: Jesus Cristo. Essa é uma das maiores dificuldades que nós lidamos no meio cristão. Peso demais sobre isso. Mas tem também o oposto. E aqui talvez eu fale mais para a cultura do que propriamente para a igreja. Talvez você conheça pessoas que amam a sua independência. Pessoas que têm um prazer enorme em ser solteiro. Mas não é um solteiro disposto a servir e a adorar. Não, é um solteiro livre para fazer o que quiser, com quem quiser, a hora que quiser, sem nenhuma amarra. Eu quero viajar, eu viajo. Eu quero me divertir, eu me divirto. Eu quero gastar minha grana em Las Vegas, eu vou. Eu torro tudo. Não devo satisfação para ninguém. Não estou preocupado em me prender a nada e a ninguém. Cuidado. Cuidado. Isso revela um peso demasiado sobre isso. Um outro ídolo muito famoso. Esse ganhou até nome em Mateus capítulo 6. Lá não é nem dinheiro, lá ele é uma pessoa. Lá ele tem nome próprio. Lá o nome dele é Mamon. E o que ele provoca? Ele provoca o sentimento de segurança, controle. Tá tudo bem. Eu consigo
construir a minha vida, eu vou envelhecer bem. Se eu precisar de alguma coisa, eu tenho plano de saúde, eu não preciso de aluguel, está tudo resolvido, a minha vida está posta sobre ele. Mamon. Cuidado. Para outros, é a realização. Tudo que eu quero, pastor, é ser respeitado. Eu quero ser respeitada. No meu ambiente de trabalho, na academia, no meio político, no meio empresarial, corporativo. Eu quero deixar minha marca no mundo, eu quero que todos olhem para mim e vejam o fruto do meu trabalho, eu quero ser reconhecido pelo meu currículo, eu quero ser citado em todos os artigos possíveis, eu quero ser realizado. Eu desejo isso. O problema é que, olha aqui, você nunca estará satisfeito. Nos anos 90, surgiu uma popstar chamada Madonna. Muitos aqui ouviram, viram o clipe, alguns podem até ter ido no show, sabe? E quando ela estava no auge, ela deu uma entrevista para uma revista chamada Vanity Fair e ela disse assim: o que me move na vida é o medo de ser mediana. Eu conquisto alguma coisa que me faz sentir especial, mas a sensação passa e eu me sinto desinteressante. Mesmo tendo me tornado alguém, ainda sinto que preciso provar que sou alguém. Minha luta nunca terminou e imagino que nunca vá terminar. Ela, sem saber, ela citou Eclesiastes. A vida debaixo do sol não tem satisfação. Não tem. Mas tem gente que deposita peso, glória e louvor não em quem ela é, mas naquilo que as pessoas acham que ela é. É gente que atribui peso demais na opinião dos outros. Gente buscando conquistar a aprovação do pai, a aprovação do chefe, a aprovação do professor, a aprovação do menino que você está com o coraçãozinho batendo diferente, da menina que passa e você sente o perfume e aquilo... Aprovação. O que ele vai pensar de mim? O que ela vai pensar de mim? O que eles acham a meu respeito? Uma preocupação que já devia ter ficado para lá. Mas você carrega isso. A opinião dos outros pesa sobre quem você é. Tem gente que ainda deposita demais peso sobre a família. Eu não estou falando mais de casamento. Eu estou falando da sua idolatria em relação aos seus filhos. Ou porque você deseja tê-los, ou porque aqueles que você tem são a fonte da sua realização. O que eles fazem é o que te completa. Quem eles são é o que te realiza. As faculdades que eles fizeram é o seu passaporte de entrada nas rodas com as amigas. Com quem eles se casaram é a sua chancela. Você está sempre comparando ele com os outros. E de repente, quando eles te decepcionam, por que você fez isso comigo depois de
tudo que eu fiz por você. Peso demais. Peso demais. A idolatria permeia várias áreas da vida. A gente poderia colocar aqui uma lista enorme sobre esse assunto. No livro Deuses Falsos, o pastor Tim Keller diz: um ídolo é aquilo que você imagina que vai te permitir viver uma vida de poder e alegria sem Deus. Não preciso de Deus. Eu tenho pai, eu tenho mãe, eu tenho namorado, eu tenho filho, eu tenho emprego, eu tenho currículo, eu tenho dinheiro, eu não preciso. Eu tenho tudo o que eu preciso. Revelou o que é um ídolo. Como a idolatria corrompe o nosso comportamento? Porque se ela age nos nossos sentidos, cobiça, desejo, anseio, isso controla as nossas ações. Se eu sou controlado por eles, eu manifesto o comportamento de quem é o meu Senhor. E no versículo de número 8, o apóstolo Paulo fala que não devemos praticar, viver, exercitar essas coisas relacionadas à epitomia, ao desejo. E Paulo nos manda aprender com os exemplos deles. Um reformador chamado Martinho Lutero, ele olhando para os 10 mandamentos, ele percebeu que esses mandamentos, eles estão dentro de um quadro. E que o primeiro mandamento e o 10º mandamento, eles emolduram o decálogo. Eles lançam sobre o decálogo uma estrutura de começo e fim. Se o primeiro mandamento é: vocês não terão outros deuses diante de mim. E o último mandamento é: vocês não irão cobiçar. Nós temos praticamente a mesma estrutura a respeito da idolatria. Eu tenho o desejo de ter outros deuses, e quando isso acontece, nada é suficiente para mim. A cobiça, ela promove um senso, assim, eterno de insatisfação. Não está bom. E como que isso se manifesta? Numa pessoa que idolatra o sexo, ela vai ter dificuldade com a fidelidade no casamento. Numa pessoa que idolatra o dinheiro, ela vai ter dificuldade para manter a sua decência quando houver uma oportunidade dela ganhar mais. Uma pessoa que idolatra a opinião dos outros vai mentir com o objetivo de impressionar. O comportamento sendo alterado por conta da cobiça. Ah, Gustavo, eu estou aqui hoje visitando a igreja a convite de alguns amigos. Eu nem sou da igreja, eu nem sou da fé, eu nem tenho fé nenhuma, eu sou agnóstico, eu sou ateu. Essas coisas não têm muito efeito sobre mim, eu tenho percebido isso, sabe, Gustavo? Você não entendeu. Eu não estou falando de religião, eu não estou falando de fé, eu estou falando do ser humano. Até aqui é uma mensagem antropológica. É quem você é. É quem eu sou. Um dos grandes romancistas norte-americanos, o David Foster Wallace, ele disse assim: nas trincheiras do dia a dia, da vida adulta, não existe isso de não adorar. Todo mundo adora. A única escolha que fazemos é o que adorar. Adore seu próprio corpo e você vai sempre se sentir feio.
Adore o poder. E você vai sempre se sentir fraco e com medo. Adore o seu intelecto. E você vai acabar se sentindo uma fraude. Sempre à beira de ser desmascarado. A idolatria transforma você numa pessoa frenética, como a vovó Alice achando que encontrou ouro. A mesma coisa. Se você descascar as camadas do seu pecado, você vai encontrar por baixo deles um altar. E Agostinho diz que as nossas ações e emoções pecaminosas, elas são como fumaça de um incêndio. E que a pior coisa que você pode fazer é querer tratar a fumaça como sendo o problema. Ela não é o problema. Ah, tem muita fumaça aqui. Irmãos diáconos, vamos abrir as portas, abram aqui, vamos ligar o ventilador para tirar a fumaça. De onde está vindo essa fumaça? O que essa fumaça está evidenciando? Que existem camadas profundas que precisam ser olhadas, tratadas e curadas. Senão não vai parar de sair fumaça. O Dr. Paul Tripp escreveu um livro chamado Instrumentos nas Mãos do Redentor, e ele diz assim nesse livro: para você pecar, você precisou adorar. Para você sair do pecado, você também precisa adorar. Você adorou para entrar e precisa adorar para sair. Adorar o Deus santo e verdadeiro. Isso acomete a todos? Não sei você, mas isso acomete a mim. Muitas das minhas preocupações são movidas por achar o que as pessoas pensam a meu respeito. Será que elas acham que eu sou um fracasso? Será? Eu sou tentado a mentir para manter uma aparência. Existe fumaça na minha vida. Uma reputação que deve ser zelada. Rapaz, você tem certeza que você tinha que ser pastor mesmo? Não. Nunca preocupei em esconder minhas fraquezas. Porque é isso que eu sou. Um idólatra em potencial. Fumaça que sai do meu coração. Paulo está dizendo: fuja dessas coisas. Você não precisa disso. Eu não preciso disso. A idolatria nos coloca mesmo em contato com os demônios? Será, pastor? Pensem no povo de Israel. Acaso os que comiam dos sacrifícios não partilhavam do mesmo altar? Qual é a palavra que o apóstolo Paulo usa nesse versículo para traduzir, que foi traduzido por partilhar? Sabe qual é essa palavra? Koinonia. Partilha, às vezes, dá aquele sentido de isso aqui é seu, isso aqui é meu, dividimos, vai cada um para um lado. Mas não é esse o sentido do texto. O sentido do texto tem a ver com senta aqui e come comigo. Nós vamos dividir uma refeição. Nós teremos um tempo em comum juntos de comunhão, koinonia.
E Paulo está falando que muitas vezes nós sentamos com os demônios para repartir a vida com eles. Não, Gustavo, na minha casa não tem nenhum santo, não tem nenhuma estátua. Pelo amor de Deus. Você não entendeu ainda que eu não estou falando de imagens, que é uma coisa do lado de dentro e não do lado de fora? Que a gente pode fazer isso em diversos momentos da vida. Quando você compromete a sua integridade, porque tudo que você quer na vida é casar. E você acha que se deitando com alguém, tendo relação sexual com alguém, você vai prender essa pessoa, você não vai. Você acha que pelo fato de você trabalhar demais, eu vou poder oferecer para minha família uma viagem melhor, um carro melhor, um apartamento melhor, escola melhor, ensino melhor? Seus filhos não sabem quem é você. Você está sentando com os demônios e deixando a sua família. Não tem a ver com isso. Quando você conta uma mentira e se orgulha daquilo que foi dito, você se assenta com os demônios. Porque ele é o pai da mentira. Quando você busca atalhos para promoção, para contratação, para enriquecimento, você se assenta e partilha com eles. Meus irmãos, fuja, como se a sua vida dependesse disso. Essa é a batalha pela sua alma. Você vai adorar o Deus vivo ou os ídolos mortos? A pergunta bônus: como escapamos desse negócio chamado idolatria? Verso 13. As tentações em sua vida não são diferentes daquelas que outros enfrentaram. Deus é fiel. E Ele não permitirá tentações maiores do que vocês podem suportar. Quando forem tentados, Ele mostrará uma saída para que consigam resistir. Não pense que as suas lutas são as únicas lutas do mundo. Não pense. Não pense que as suas tentações são mais difíceis do que as tentações dos seus filhos de 10 anos de idade. Não pense que as suas tentações são mais complicadas do que as tentações que os nossos irmãos viveram ao longo de toda a criação. Todo mundo passa por isso. Mas o que eu quero que vocês guardem é que Deus é fiel. Ele ama você. E jamais você será tentado em algo que você não possa dizer: não comungarei com esses demônios. Não comungarei com esses demônios. Não me assentarei à mesa com eles. Eu vou participar de outra mesa, a Eucaristia. Essa é a mesa que eu quero participar. Não tem uma palavra de ânimo para mim, Gustavo? Tem. Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Não faltará livramento. Não faltará saída. Não faltará a presença dele. Não faltará. Não faltará a presença dele na sua vida. Não faltará amigos para estarem com você nas suas lutas e tentações.
Não faltará igreja para te apoiar e estar com você quando você cair e buscar se levantar. Não faltará evangelho, não faltará espírito, não faltará. Ele está conosco, Ele está em nós, não faltará. Fuja e se lembre dessas promessas do Senhor para mim e para você. O que compete com Deus pelo primeiro lugar na sua vida? O que é? O que é? Não tem ninguém isento dessa realidade aqui. Estamos todos no mesmo barco. Uma luta pela nossa alma. Mas nem todos foram comprados pelo sangue de Jesus. Talvez você tenha sido. Mas se você não foi comprado pelo sangue de Jesus, quem sabe, hoje não é o dia de você dizer para Ele: Senhor, cansei de adorar deuses mortos. Cansei de depositar vida, alegria, realização em cisternas que são rotas, não retém a água. Você põe, chupa. Você põe, suga. Você põe, desaparece. Cansei. Eu quero a água da vida. Eu quero que do meu interior fluam rios de água viva. Isso é o que Jesus oferece para você. Não importa qual seja a sua história até aqui. Todos nós em Cristo Jesus nos tornamos adoradores do Deus vivo. Se você deseja isso, entregue a sua vida a Jesus hoje, agora. Clame por Ele. Renuncie os muitos deuses do seu coração e experimente do amor dEle por você. Diga que Ele é o centro da sua vida. Diga que Ele é o seu Salvador. Diga que Ele é tudo que você deseja.